O seu hormônio da juventude está só diminuindo. Saiba qual é para você evitar isso. Esse é o canal Palavra de Médico, eu sou o Dr. Zé Rodrigues e a Palavra de Médico hoje é sobre o hormônio mais abundante do corpo humano, cuja produção vai diminuindo com o passar do tempo, mas que é essencial para a longevidade saudável. E o seu nome é quase um palavrão, dihidroepiandrosterona, ou DHEA, o popular DEA. DEA é chamada de hormônio da juventude porque seu pico máximo ocorre no final da adolescência e seus níveis vão caindo constantemente a partir de 30 anos, sendo que o sono não reparador, sedentarismo e alimentação desequilibrada aceleram essa diminuição da DEA. Manter nossa DEA em níveis ótimos aparentemente seria uma forma de garantir uma longevidade com saúde. E os estudos e pesquisas envolvendo esse hormônio têm validado essa hipótese. E tem duas boas novas sobre DEA para mostrar para você aqui. Primeiro, um inusitado e ainda pouco conhecido efeito analgésico da DEA. E segundo, uma forma simples de você manter seus bons níveis de DEA. Mas antes disso, saiba que o hormônio por si só já é um tema complexo. E não foi fácil condensar nesse curto vídeo todas as informações que pesquisei para trazer para você o essencial sobre DEA, que em especial é um assunto polêmico, pelo menos por esses 4 fatos. DEA no Brasil é restrita à prescrição médica, tendo sua comercialização no Brasil proibida pela Anvisa, que alega serem ainda necessários outros estudos mostrando mais benefício do que custo. Segundo fato que mostra os aspectos polêmicos da DEA, é que nos Estados Unidos ela é vendida livremente como suplemento alimentar, estando disponível até em prateleira de supermercado. Já que a FDA, a Anvisa americana, acha que esse hormônio apresenta um excelente perfil de segurança e pode ser usado livremente. Terceiro fato dessa complexidade, que embora a DEA seja muito usado para aumentar massa muscular, força e energia, ela figura na lista da Agência Mundial Antidoping como substância proibida nos esportes, dentro e fora das competições. Como você está vendo, são informações sérias e bem embasadas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, que todos os vídeos são nesse nível. E por fim, há profissionais da saúde que discordam da suplementação de DEA, apesar da profusão de estudos científicos sérios dos últimos 15 anos especialmente, comprovando seus benefícios. E veja quais são esses benefícios da DEA. O último desses benefícios tem a ver com uma das boas novas que eu prometi. Primeiro, regulação do equilíbrio hormonal. Como precursor de hormônios esteroides, a DEA contribui para a produção de progesterona e estrogênio, mantendo assim um equilíbrio hormonal saudável. Grande parte dos centros de fertilização in vitro no mundo relatam prescrever DEA para melhorar as chances de gravidez em mulheres com reserva ovariana diminuída. Segundo benefício da DEA, melhora as disfunções sexuais. A suplementação de DEA, quando indicada e nas doses recomendadas, ao equilibrar os níveis hormonais essenciais, trata as disfunções sexuais em seus aspectos fundamentais: a baixa libido, a disfunção erétil, o distúrbio do orgasmo e a chamada dispareunia, que é a dor nas relações sexuais. 3. Manutenção da função imunológica. O DEA ajuda a aumentar a imunidade, melhorando a resposta imune e a defesa contra inflamações. 4. Melhoria da função cognitiva. A DEA ajuda a aprimorar a memória, a concentração e a aprendizagem. 5. Bons efeitos na saúde óssea e muscular. A DEA, em bons níveis sanguíneos, previne a perda óssea e muscular relacionadas à idade, reduzindo o risco de fraturas. E parece ajudar no ganho de massa magra e da força muscular. 6. Diminuição da rigidez arterial. A reposição de DEA ajuda a reverter o endurecimento arterial que ocorre com a idade, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Com informações desse nível, você há de convir que eu já estou merecendo o seu like. E aproveita e comenta aqui como você acha que estão os seus níveis de DEA, que eu vou responder seu comentário. E finalmente o 7º benefício da DEA, e aqui vai a primeira das 2 boas novas que eu falei. Um efeito inusitado da DEA
pesquisado pelo professor Yoshiaki Omura, é sua ação analgésica em casos de dores crônicas, com doses muito pequenas dependendo da sensibilidade do organismo, mas geralmente menores do que 8 miligramas. Daqui a pouco vou te mostrar a segunda boa nova, uma forma simples de você manter seus níveis diários de DEA. Continua assistindo que eu entrego tudo. A DEA, principalmente nas glândulas adrenais situadas logo acima dos rins, mas também nos ovários, testículos, cérebro e pele, é produzida a partir do colesterol, cujos bons níveis constituem então o primeiro requisito para bons níveis de DEA. E uma vez liberada na corrente sanguínea, a DEA pode ser convertida em outros hormônios, tanto de predominância feminina como masculina, conforme a demanda metabólica. E é considerada um pré-hormônio por ser um precursor quase direto de testosterona e de estradiol. Mas a DEA é mais do que simplesmente um precursor hormonal. Ela desempenha um papel vital no equilíbrio geral dos hormônios, na longevidade com qualidade de vida e na promoção da saúde em geral. Mas suplementar DEA exige uma condição orgânica apropriada e bem avaliada, para que desequilíbrios metabólicos não gerem níveis elevados e indesejáveis de certos hormônios em detrimento de outros. Um organismo inflamado tem disfunções metabólicas e precisa primeiro corrigir essa desarmonia de base. Como vimos na relação de seus benefícios, a suplementação adequada de DEA pode ser uma opção segura em diferentes contextos num panorama de envelhecimento saudável. E como o cortisol, o hormônio do estresse, e a DEA são gerados ambos a partir do colesterol, a DEA desempenha um papel crítico como contrapeso à produção de cortisol. Por exemplo, a DEA estimula o sistema imunológico e níveis altos de cortisol deprimem a imunidade. E como os níveis de cortisol tendem a manter variações mais ou menos constantes ao longo da vida, ao mesmo tempo que os níveis de DEA diminuem, acredita-se que esse desequilíbrio hormonal específico contribui para a chamada senescência imunológica, que é o nome da deficiência imunitária comum nos idosos. É tão estreita a relação de DEA baixa com o avançar da idade que ela tem sido utilizada como marcador biológico do envelhecimento. Antes de te falar de exames de sangue da DEA e formas de tomar, convém você saber uma coisa. Medicamentos tomados pela via oral, em geral, não vão direto para o seu local de ação, e sim, primeiramente, passam pelo fígado, onde sofrem processamentos enzimáticos e, por isso, especialmente no caso de hormônios, com algumas exceções, a via oral costuma ser evitada. Na minha experiência pessoal, especialmente com doses menores, a DEA pode ser usada normalmente por via oral, mantendo sua eficácia após processamento hepático. Mas geralmente para doses acima de 15 miligramas, a via sublingual, pela rapidez de absorção e porque ela não faz a primeira passagem pelo fígado, tem sido cada vez mais utilizada, assim como cremes para a pele, usando a chamada via transdérmica. E para as mulheres têm sido muito empregadas as apresentações para uso por via vaginal. E nas mulheres, o uso excessivo de DEA ou em condições metabólicas inapropriadas pode levar a alterações na voz e no ciclo menstrual, perda de cabelo, crescimento de pelo no rosto e piora dos sintomas da síndrome dos ovários policísticos. E nos homens, pela mesma razão, pode ocorrer crescimento anormal dos seios, tanto por aumento da gordura local, quanto por crescimento da própria glândula mamária, a chamada ginecomastia. E como a DEA tem vida média mais curta, de poucas horas, para saber seus níveis sanguíneos, o exame solicitado é da sua forma sulfatada, chamada S-DEA ou DEA-S, cujos níveis equivalem aos níveis reais de DEA. E como os valores femininos de DEA variam conforme o ciclo menstrual, o protocolo é fazer o exame uma semana antes ou uma semana depois da menstruação. E drogas como clomifeno e corticoides podem alterar para mais ou para menos os níveis séricos de DEA. Os valores de referência citados pelos laboratórios após as mais recentes normatizações mostram faixas muito amplas de valores, mas considere que a S-DEA, que reflete os valores da própria DEA, deveria sempre estar entre 200 e 300 nanogramas por decilitro para o adulto.
No Brasil, por orientação da Anvisa, a DEA não é prescrita com seu nome original dihidroepiandrosterona, e sim com o nome de prasterona, o nome oficial da DEA para as prescrições médicas de manipulação. As apresentações de DEA no mercado internacional de suplementos mostram doses de 10 a 100 mg com recomendações distintas para homens e mulheres. Mas a dose diária terapêutica recomendada pode variar de 15 a 75 mg, conforme cada caso, para ambos os gêneros. Com exceção daquele citado tratamento de dores crônicas com pequenas doses de DEA, podendo ocorrer que para o mesmo caso clínico a dose masculina seja um pouquinho maior. Para diminuir os riscos dos efeitos colaterais androgênicos da DEA, tem sido utilizado um subproduto da própria DEA, denominado 7-keto-DEA, e cuja dosagem diária para o adulto varia entre 100 e 250 mg por dia, em 2 tomadas de doses iguais. E devido a um possível efeito de aumentar os níveis de glicemia, pessoas com diabetes não devem usar o 7-keto-DEA. Embora a DEA seja geralmente considerada segura quando usada nas doses e indicações adequadas, em algumas pessoas podem ocorrer alguns efeitos colaterais como acne, alterações do humor, dores de cabeça e distúrbios gastrointestinais. Além, e até antes da suplementação, é bom considerar um estilo de vida saudável, que inclua um sono reparador, dieta equilibrada, exercícios físicos regulares, uma administração do estresse, já que todos esses fatores contribuem positivamente para bons níveis de DEA e para a saúde hormonal em geral. Isso mostra a importância da abordagem holística da pessoa como um todo na busca da saúde e do bem-estar. E veja que interessante, o consumo adequado de proteínas e gorduras ajuda na produção de DEA, enquanto o excesso de carboidratos aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e diminui a síntese de DEA. E a propósito, para terminar, a outra boa nova que eu prometi é uma medida simples que você pode adotar para manter bons níveis de DEA ao longo do seu dia. Se o excesso de carboidrato atrapalha a síntese de DEA, diminuir doces e massas na sua rotina alimentar já ajuda muito, mas especialmente no desjejum, já que os níveis matinais de cortisol são maiores, evitar os chamados carboidratos simples, como doces, pães e massas de farinha branca, além de diminuir o hormônio do estresse, estimula sua produção diária de DEA, o hormônio da juventude. Fica a dica. Legal você ter chegado até aqui. E agora que você está bem informado sobre DEA e pode cuidar melhor do seu hormônio da juventude, aproveita e clique no like se você ainda não tiver feito isso. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.